E depois teve a discussão, né? Que ontem os colegas do site GE revelaram a discussão do Gabigol com o Marcos Braz por conta do gramado. O Gabigol atribuindo ao gramado essa contusão. O gramado do Maracanã, de fato, muito ruim. E aí teria reclamado o dirigente, os dois teriam batido boca. Eu acho que isso vai acabar ficando por isso mesmo. Vamos fazer as pazes e ficar tudo bem. Não acho que o Marcos Braz vai levar adiante, nem o Gabigol vai levar adiante. E tem razão o Gabigol, né, Mauro? Eu só acho que ele devia reclamar com o Landim, que é o presidente do clube. Porque isso tudo é reflexo desse acordo que o Flamengo tem no Maracanã com o Fluminense, que os dois compartilham, o Vasco pode jogar e o Flamengo não se posiciona. De vez em quando solta algum auê sobre estádio, mas não define nada, fica nessa lenga-lenga, o edital não se resolve. Né? Se você pegar, o Maracanã já recebeu mais de 40 jogos esse ano, gente. A maioria dos estádios do Brasil não receberam nem 20. O Maracanã tem mais de 40. Não vai ficar bom nunca. Sempre vai ser um gramado complicado. Tem o Flamengo, tem o Fluminense, não tem o Vasco está enterrado lá embaixo, agora punido, então não tem jogo maracanável, como eles chamam. Agora, o jogo maracanável, se o Vasco estivesse numa situação que pudesse ter público e um público numeroso. Aí o Vasco ia entrar na justiça e jogaria também no Maracanã. Então, quando eu falo, o estádio do Corinthians, o gramado é ótimo, teve jogo ontem de manhã, sabe quando vai ter jogo de novo? Tem que pesquisar aí, porque agora vai jogar fora de casa, o gramado está bonitinho, sendo tratado, e o Maracanã, ó, o couro está comendo, tem jogo toda hora. É muito jogo, então o gramado não aguenta. Mas antigamente tinha. Os gramados do passado eram péssimos. Você acha que o gramado do Maracanã, nos anos 70, quando jogavam no estádio Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco e América, tinha rodada dupla. Os gramados eram duros, eram ruins. Pode perguntar qualquer jogador daquela época. O futebol mudou. Como é que eram os gramados da Inglaterra nessa época? Eram cheios de lama, hoje são impecáveis. O futebol melhorou a qualidade dos campos, não só no Brasil, lá fora antes, depois aqui. E aí tem uma questão também, punho sintético, né? Ontem o Botafogo teve mais jogador machucado no gramado sintético, Rafael. Antes teve o Marçal. O São Paulo já teve 5 jogadores lesionados esse ano em gramado sintético. O sintético eu falei aqui. 4 no Allianz Parque. Todo médico fala que é ruim. 4 no Allianz Parque e 1 no Engenhão. São Paulo teve 5 machucados no gramado sintético. Então é uma discussão, eu não estou dizendo que o sintético machuca, eu não tenho condições de falar isso. Estou dando uma informação, isso é um dado concreto. Então, eu já falei, como ortopedista. Exato. Então, o médico pode falar sobre isso. Eu sou jornalista, não me atrevo a ficar fazendo... Eu estou dando informação. Então, soluciona o gramado sintético? Não sei, talvez não. Talvez você tenha outro tipo de problema. Isso, eu estou dizendo isso por conta da razão da reclamação do Gabriel. Talvez isso pudesse sofrer uma outra lesão no sintético. Esse é um problema que o Flamengo só vai resolver quando ele tiver um estádio dele que ele possa jogar. Seja ele comprando o Maracanã, sei lá, se o Estado do dia poderá vender, pagando o valor justo, ou ele arriando seu estádio. Então, acho que a reclamação do Gabriel tinha que ser, não com o Braz. Com o Braz pode até falar, ele não veja. É com o Landim, vai no presidente. Vai no presidente, machuquei, ó. Quando que a gente vai ter um gramado que realmente seja bom e resolver esse problema? Porque se fica a discussão, a solução... E não tem como resolver isso que eu pergunto? Isso, eu acho que não tem. Eu acho que não. Porque você tem o Fluminense jogando, vai ter jogo. Já tá no consórcio. Pois é, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem saída. Então, a gente vai ficar discutindo a mesma coisa eternamente. Porque o gramado melhora, piora, melhora, piora. Aí para um pouco, dá uma melhorada. Quando o Flamengo foi jogar agora, contra o Alcas, o Fluminense já tinha feito 2 jogos, né? No Maracanã. No fim de semana passado e na terça-feira, pela Libertadores e pelo Campeonato. E ainda fez uma volta redonda contra o Atlético Mineiro, que ali não estava pronto ainda. Senão o Fluminense teria feito 3 jogos. Então o Flamengo, quando pega o gramado reformado, já teve jogo lá, antes. Então não tem muita saída. Eu acho que o Gabigol tem toda a razão de reclamar. Só acho que ele deveria falar com o Landim. Já deu uma briga com o Braz? Vai do Landim. Ele tem tamanho para isso. Manda um zap pro presidente, liga, presidente, eu tô machucado, quando você vai resolver esse negócio? Não é capitão do time? Vai no presidente do clube. Reclama, sabe, até reclama publicamente. Porque a única resolução é Flamengo e Fluminense jogarem fora do Maracanã por um tempo. Mas não adianta, né? Aí você perde dinheiro, você vai jogar onde? Volta redonda para 15 mil pessoas. 64 mil pessoas. Brasília, sabe? né? Às vezes. Brasília. Prejudica o Brasília. time. Aí você tem outro tipo de ambiente, outra atmosfera, tem viagem. Aí também tem que ver como é que está o gramado lá, que muitas vezes não está bom, não sei como é que está nesse momento, mas vira e mexe o gramado lá não está legal, teve vários problemas também. Então, como é que resolve isso? Não tem uma solução. Solução só de longo prazo, o clube tem que ter o estádio dele. E deve ter sido isso que o Marcos Braz deve ter falado. Entendeu? Você quer que eu faça o quê? Ele não pode fazer nada. Ele deve ter falado isso. Eu imagino assim, que o Marcos Braz não é... Assim, o Marcos Braz tem que reclamar de outras coisas, acho eu. Coisas ligadas ao futebol. Essa é uma questão do clube que está acima dele. Porque não é o Marcos Braz que escolhe. O vice-futebol não escolhe, vamos jogar aqui ou ali. Essa decisão depende de outras questões. Esse que é o problema. Então são 2 clubes. Se você olhar, eu peguei até uma tabela aqui, um levantamento. O único estádio na Europa que recebeu mais jogos nesse ano, tá? Não nessa temporada. Deixa eu achar aqui. Foi justamente o San Siro em Milão. Por quê? Porque tem Inter e Milan jogando lá.
Então, automaticamente... Recebe mais jogos. Recebe mais jogos. A única solução que existe é a longo prazo o Flamengo construir o estádio dele. Ó, A longo prazo, sim. Maracanã, 42 jogos. Engenhão, 13. São Januário, 10. Arena do Grêmio, 17. 17 também para o Mineirão, porque eles têm evitado jogar no Mineirão pela mesma razão. Beira-Rio, 18. É com 19, Morumbi e Neoquímica Arena. Vila Belmiro recebeu 21. Castelão, 27, que também são 2 times. E o Independência, que está recebendo o jogo dos 3 de Belo Horizonte, está com 30 jogos. O San Siro recebeu 31. Porque Inter e Milan avançaram até as finais da Liga dos Campeões, né? Fizeram semifinal. Então teve mais jogo do que o normal. Ele só Copa não tem Itália. o dobro de jogos E 42 o Maracanã. que o Independência e que o Castelão. Sim. Ele só não tem mais que o dobro Isso. que o Independência e o Castelão. Só 3 estádios chegaram aos 20. Vila Belmiro, Castelão e Independência. E aqui Vila Belmiro até O me Cruzeiro ainda surpreende. precisou jogar em 7 Lagoas, Castelão. Uberlândia. Exatamente. O clássico foi lá, Cruzeiro Atlético. Foi no Uberlândia. O ano Ó, passado, a gente vai pro break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. o ano passado aconteceu isso no Castelão e houve, inclusive, uma reclamação da própria Conmebol. E os clubes e o governo do Ceará, na época, negociou com os clubes. Claro, agora não dá para parar. Vamos esticar até o fim do ano. Quando aconteceu o fim do ano, quando chegou o fim do ano, houve lá uma reforma, porque não tem jeito. Assim, isso aí é próprio de clubes que estão pagando o preço do sucesso. Porque a partir do momento em que o Fluminense voltou a chegar mais longe em competições, é óbvio que o estádio acabou sendo muito mais exigido. E não tem jeito. Esse ano o Castelão tem um pouquinho menos, porque o Ceará está na 2ª divisão e não joga Sul-Americana. Se estivesse jogando Sul-Americana e avançado um pouquinho em Copa do Brasil, o problema seria o mesmo. Então, não tem jeito, ué. Porque a gente tem o Flamengo jogando Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, e o Fluminense Vai ser Libertadores assim e pra Brasileiro, porque saiu agora da Copa do Brasil. Mas estava jogando. Não, vai ser assim para sempre. E os dois se enfrentaram lá recentemente. Sim. A gente tem aí uma notícia, tá, de última mão, pra gente trazer aqui. O Marcos Braz, ele tá dando entrevista hoje, eu acho que pela apresentação do Luiz Araújo. Luiz Araújo tá sendo apresentado e ele falou sobre o episódio com o Gabigol. E ele desmente o que foi vazado, tá, pelo Globoesporte.com. Ele diz o seguinte: esse episódio nada tem a ver em relação ao jogo. Tive um problema com ele e não foi em relação ao gramado. A discussão começou quando o Tanuri, que é o diretor médico do Flamengo, comentou que o Gabigol teria que ficar mais um pouco para saber quem seria sorteado pelo doping. E aí o Gabigol teria ficado bravo, o Gabigol é meio rabugento, o Gabigol é marrento e teria reclamado por ter que esperar mais um pouco para saber o sorteio do antidoping. Ou seja, ele já estava machucado. Já deve ter saído antes, tomado banho, queria ir embora. E aí o Tanuri pediu para ficar um pouco mais, o Gabigol resmungou e aí aconteceu a discussão. Ou seja, não tem nada a ver com o gramado. É o que diz o Marcos Braz. Ele assume a discussão, mas diz que foi porque o Tanuri pediu para o Gabigol esperar mais um pouquinho por essa situação do doping, e aí sim o Gabigol ficou brabo, reclamou, e o Marcos Braz reagiu. Aí realmente o Marcos Braz tem razão. Aí o Marcos Braz tem razão, porque ele é o vice-presidente de futebol, todo jogador tem que esperar, porque se o Gabigol for o sorteado pro doping, ele vai ter que fazer, né, Piper? E se sair, tem que voltar. É lógico, se sair ele vai ter que estádio. voltar pro estádio. Agora, às vezes eu acho muito problema, buscar muito problema para quem não tem, né? Claro que ele também é um dirigente experiente e tal, passa por cima disso. O Flamengo tem coisa mais importante para resolver da vida. Agora, essa situação que a gente está falando da briga, né, da discussão, Marcos Braz e Gabigol, isso aí é normal. Isso tem tudo que é time de futebol, só que dessa vez vazou. Alguém escutou, pode ser até que algum repórter tenha escutado a discussão toda, você vê que nem o motivo não foi o correto, mas que teve Não, a essa notícia briga, relata mas que é muito muita normal. gente ficou assustada com o nível foram gritos, de né? discussão. Diz que muita gente ficou assustada e o Gerson teve que intervir.